Como o conceito LTV pode mudar o jogo do seu negócio gastronômico? Seja bem-vindo ao nosso canal, a gente sempre traz conteúdos muito objetivos e comprovados para você ter cada vez uma empresa mais lucrativa no setor de alimentação. E o tema escolhido hoje é a parte do seu marketing. Como que você entende se aquele seu investimento de dinheiro em marketing está de fato valendo a pena? É muito importante a gente então trazer esse conceito de LTV, que ele vai medir o valor que o cliente gasta dentro da sua empresa ao longo de um tempo. Será que esse cliente rende uma venda? Ou ele pode render mais vendas? Será que ele consegue trazer conhecidos para comprar cada vez mais dentro do seu negócio? É muito importante você ter a clareza se o seu produto tem esse tipo de comportamento e se ele está tendo essa satisfação para gerar mais vendas. No setor de alimentação, eu já adianto que isso é muito possível, já que a gente tem fome 3 vezes ao longo do dia. Então, com muita frequência, a gente sai comer ou escolhe algo para pedir. Então, se você tem um bom produto, você possivelmente tem grandes chances de ter mais vendas para esse mesmo cliente. Agora, vai depender de alguns fatores que eu vou trazer aqui na prática, tá? Inclusive com exemplos reais. Outro ponto importante para a gente entender é o seu custo de aquisição. Ele vai medir quanto custa para você adquirir esse novo cliente. Então, LTV é quanto, né, o cliente vai gerar de vendas ao longo de um tempo. Então, a jornada do cliente depois da primeira compra, quanto que ele vai remunerar a sua empresa. E custo de aquisição, ou CAC, é o custo que você vai pagar para adquirir esse novo cliente. E a gente tem que trazer a primeira pergunta, vamos trabalhar com alguns cenários. R$5 é um custo alto para uma hamburgueria gerar apenas uma venda de R$40? Vou escrever aqui, ó, apenas uma venda de R$40. Então, se a gente for dividir R$5 por 40, a gente já está falando aí de um custo variável de 12,5%. Quando a gente fala de um CMV médio no setor acima de 35%, a gente já está falando aí quase que um gasto variável batendo 50%. Então, sim, é um custo muito alto. A gente precisaria repensar esse CAC, né, esse custo de aquisição de R$5. Agora, se você tem um ticket maior, se você consegue gerar uma venda de 50, 60, 70, 80 reais, esse primeiro custo vai ficando diluído. Agora, se a gente pondera que esses mesmos R$5 podem fazer essa hamburgueria ter um novo cliente, não apenas uma venda, mas um cliente fiel que em algumas oportunidades, quando ele quiser comer hambúrguer, ele vai consumir na sua hamburgueria, muda o jogo ou não? Nesse caso, esses R$5 vão fazer muito mais sentido. Quando a gente pensa em estratégias, eu vou trazer aqui 2 exemplos reais. Trouxe aqui a campanha de um cliente no Meta Ads, é um restaurante. Então vocês estão vendo um custo por resultado, um CAC, R$1,29 por compra, 81 centavos por compra, 60 centavos por compra, R$1 por compra. Se a gente pegar o período dos últimos 7 dias, a gente vem otimizando cada vez mais essa campanha. Olhem esses valores. Então eles ficam muito acessíveis, tá? Mesmo que você vendesse apenas uma vez para o cliente, que não é o caso, porque esse aqui é um restaurante muito bom, comida muito boa e consegue gerar muita recorrência. Então, quando você tem alguém que de fato conhece as plataformas, você vai fazendo com que aquele investimento ele seja cada vez mais otimizado e aí você vai conseguindo ter cada vez melhores resultados. Saindo do Meta Ads, indo para o Google Ads, agora a campanha de um cliente hamburgueria. 16 cliques, 7 conversões, que são comportamentos de compra, a um custo de R$2,57 a conversão. Isso nos últimos 3 dias. Tá? Então, novamente, é um custo muito baixo, tá? Para você conseguir um cliente, mesmo que fosse apenas para uma venda. Mas o que você quer é que você tenha vendas adicionais. Então, o seu primeiro esforço gere vendas adicionais ao longo do tempo. Esse é o conceito de LTV. Trazendo aqui, se a sua empresa ela investir, que seja R$5, tá? Vamos colocar um pouco maior esse valor, porque você não tem uma campanha muito otimizada. E você realizar uma venda de R$40, um ticket mais baixo, não vai fazer muito sentido. Mas se você tem a preocupação de entregar um bom produto, um bom serviço, e com isso também ter processos para gerar essas vendas adicionais, aí sim vai fazer muito sentido, tá, pessoal? Por quê?
Quantas vezes você já foi em algum estabelecimento que você gostou, mas você não voltou? Porque a vida hoje é corrida, a gente vive numa era de muitas informações. Então, se o seu restaurante, se o seu negócio gastronômico não gerar processos para esse cliente voltar, não esquentar novamente esse cliente, muito provavelmente o seu boleto sempre vai voltar e o cliente não. Então, o seu negócio gastronômico, além de ter um bom CAC, que é um custo de aquisição otimizado, é importante também que tenha processos para gerar comunicação e estímulos para o cliente voltar. Eu vou trazer isso aqui também para vocês entenderem. Então, de uma maneira resumida, 2 fatores vão influenciar você ter um bom LTV. Primeiro, satisfação do cliente. Não tem como a gente avançar se você não está conseguindo gerar satisfação do seu cliente. Se você não é uma empresa competitiva. E eu não estou falando aqui de preço, tá? Porque você pode ter um preço alto, mas mesmo assim gerar mais valor do que a percepção do preço. Então o seu cliente vai sair satisfeito. Se você está entregando um bom produto e um bom serviço, se você garante, né? Se você se garante que tem de fato uma boa entrega, você pode já avançar para a segunda parte. Que muitos empresários esquecem desse item, tá? Desse item, que é a capacidade da sua empresa de gerar vendas recorrentes. Se você não gerar lembrança no seu cliente, é igual eu falei, você vai em algum local, gosta, mas a vida vai te arrastar para outro canto, você não retorna. Então, uma vez que o cliente entra em contato com a sua marca, é importante que você tenha processos para reesquentar esse cliente. Como que a gente pode pensar dessa forma? Você sempre vai ter um investimento, tá? Um esforço para conseguir captar um novo cliente, que pode ser um investimento de tempo, então você produzir conteúdos nas redes sociais, por exemplo. Agora, se você não tem tempo, então você vai ter que ter dinheiro para contratar alguém para produzir esse conteúdo, ou contratar alguém para fazer o seu tráfego pago, ou comprar um curso para você poder, você mesmo, aplicar e desenvolver o seu tráfego pago. Então, de uma maneira geral, ou a gente investe tempo ou dinheiro para conseguir captar novos clientes. Mas é muito importante que você tenha estratégias de recorrência. E a gente utiliza aqui muito na consultoria, com os mentorados, com os assessorados, o WhatsApp, que o brasileiro, a maioria, né, dos sites hoje são integrados com o WhatsApp, então a gente vive muito no WhatsApp, você conseguir conversar com o cliente que já se conectou com a sua marca através dessa ferramenta tão cotidiana. Existem 2 formas que a gente aborda aqui. Uma maneira gratuita, um disparo manual, e a outra, você evoluir para uma automação. Então aqui amplia muito as suas estratégias. Se você gostou desse conteúdo que eu trouxe aqui, deixa o like. Se você tem qualquer dúvida, eu vou ficar muito feliz de poder te responder, de poder te ajudar. E se você quiser dar um passo adiante, aplicar isso dentro do seu negócio, a gente tem 2 opções principais de te ajudar. Um curso com mais de 40 práticas de gestão comprovadas para você aplicar dentro do seu negócio, ou uma reunião individual, onde a gente vai analisar a fundo o seu negócio e te dar um mapa completo das melhores ações que vão te trazer resultado a curto prazo. LTV é um conceito muito importante que amplia a sua visão. Então você entende que os seus esforços de marketing não podem ser só medidos na primeira venda, senão vão parecer que esses gastos de fato não vão fazer sentido. Mas quando você entende que um cliente satisfeito vai gerar muitas vendas adicionais, você percebe que o seu negócio precisa ir nessa direção. Senão você vai ficar de braços cruzados esperando espontaneamente o cliente escolher a sua marca. E hoje o setor de alimentação está muito concorrido, pode ser que isso demore e aí você não tenha uma empresa tão próspera como você deveria ter.